Vamos que tem muita coisa aí. Questão 2, o exame 27. Exame 27 da nossa querida OAB. Vamos lá, a perguntinha aqui. Foi realizada uma busca e apreensão. O oficial de justiça compareceu ao local de trabalho de Lucas. Lucas vai ser a quem vai ser realizada a pergunta, a defesa. Sendo encontrado no interior do seu imóvel 2 armas de fogo de calibre 38, calibre esse considerado de uso permitido, devidamente municiadas, ambas com numeração suprida, tá bom? Aí veio aqui, em razão disso, Lucas foi preso em flagrante e denunciado pela prática de 2 crimes, o Ministério Público denunciou pela prática de 2 crimes, previsto no artigo 16 caput da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento de 2003, e o Ministério Público ainda colocou aqui em concurso material. Aí vem dizendo os fatos aqui narrados, que o fato narrado, vamos observar aqui que o Ministério Público colocou nos fatos narrados, que Lucas, de forma livre e consciente, guardava em seu local de trabalho 2 armas de fogo de calibre restrito, devidamente municiadas. Tranquilo? Aí foi juntado o laudo confirma que é o calibre 38 e fala da potencialidade da arma de fogo, né? Bem como ambas tinham numeração suprimida. O laudo falou que tinha numeração suprimida. Aí as partes apresentaram alegações finais, já estamos já no final da instrução probatória, e considerando o teor do laudo, condenou o Lucas, o magistrado condenou o Lucas pela prática de 2 crimes previstos no artigo 16, sendo que tipificou aqui, capitulou no parágrafo único, inciso 4, que lá fala que realmente consta-se arma com a numeração raspada, ou suprimida, ou adulterada, tá bom? E em concurso formal. Aí vem a pergunta: qual o argumento de direito processual a ser apresentado em busca da desconstituição da sentença condenatória? Observamos aqui, rapidamente, que não houve, o juiz não seguiu o chamado princípio da correlação, a correlação entre a denúncia, entre os fatos narrados na denúncia e a sua aplicação da sentença. Não houve correlação entre o fato narrado, entre a denúncia, na inicial acusatória, e a sentença. Não houve o quê? A correlação. Então, aqui está claro que foi violado o princípio da correlação, porque o Ministério Público, ele denunciou, e nós fizemos a leitura aqui, e Lucas, de forma livre e consciente, guardava em seu local de trabalho 2 armas de fogo de calibre restrito, devidamente municiada, ponto. Ou seja, o réu ele se defende dos fatos narrados, não em si da própria capitulação. E o juiz chega na sentença, o réu foi se defendendo nesse sentido do que o Ministério Público lançou em sua inicial acusatória e, no entanto, ele acabou sendo condenado por uma outra situação, que foi a situação de arma de calibre restrito e com a numeração que é raspada, ou suprimida, tá bom? Então aqui, por mais que se tenha em curso no mesmo artigo, lá no 16, mas o momento fático, os fatos narrados são totalmente diferentes. Então o juiz não poderia realizar a tal conduta sem antes mandar-se de volta para o Ministério Público o processo para que ele aditasse a sua denúncia nesse sentido aí, tá? Conforme está previsto lá no artigo 384 do Código de Processo Penal, é a chamada mutatio libelli, já caiu isso aí no exame 8, questão 3, sobre mutatio, emendatio, já caiu isso aí. Então, se fosse no início do processo, lá, sem problema nenhum, o juiz, observando o artigo 383 do Código de Processo Penal, no início do processo, se fosse no início do processo, o artigo 383 do Código de Processo Penal, estaríamos falando da emendatio libelli, que diz o 83 lá,
o juiz, sem modificar a descrição do fato, conforme o Ministério Público realizou os seus fatos, contido na denúncia, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, consequentemente, tenha que aplicar pena mais grave, tá? Seria a chamada emendatio. Sendo que o juiz ele fez isso, ele modificou, mas já estava na instrução probatória, no final da instrução probatória, estavam nas alegações finais, e estaríamos já na mutatio libelli, que seria o artigo 384 do processo penal, e o juiz não mandou que fosse aditado a denúncia do Ministério Público, conforme fala o 384, encerrada a instrução probatória, ou seja, já nas alegações finais, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência, vem dizendo aqui, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. E não foi feito isso aí. Então não houve o aditamento da denúncia. Então aqui, não havendo essa situação, não houve então, houve a violação, aliás, do princípio da correlação, houve a violação. Em consequência, houve o cerceamento de defesa, lá em questão do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que o réu ele se defende dos fatos apresentados, ele estava se defendendo somente daqueles fatos que o Ministério Público apresentou e, consequentemente, o magistrado condenou por outra situação, outra capitulação. Então, aí, foi realmente, aí houve um cerceamento de defesa. Então, nesse sentido, deve ser anulada a sentença do juiz. Aí vamos pedir anulação com base no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, esse contexto aí, é muita coisa, é muita informação, mas como já estudamos emendatio libelli, mutatio libelli, fica mais fácil de entender. E a pergunta B, reconhecida a validade da sentença em segundo grau, qual o argumento do direito material a ser apresentado para questionar o mérito da sentença condenatória, em consequência, a pena aplicada? Ora, aqui vemos claramente que tanto o Ministério Público acusou ali, colocou na sua inicial o concurso material, e o magistrado, na sua sentença, indicou que seria a sentença ali indicada pelo concurso formal, observando que não houve nenhum concurso de crimes, nenhum concurso de delitos, tendo em vista que as armas encontradas foram encontradas no mesmo local, no mesmo contexto fático. Então aí temos que falar somente em crime único. Por mais que se tenha o crime de arma, de posse de arma, porte de arma, é um crime de perigo abstrato. Então o bem jurídico tutelado foi apenas ali no mesmo momento. Aquela arma, as duas armas foram encontradas no mesmo contexto fático. Então aqui não podemos falar em nenhum concurso de delito, seja material ou seja formal. Tranquilo? Questão muito tranquila, muito boa mesmo de trabalhar, trabalhando com o código, com a doutrina, muito legal mesmo, muito legal. Tranquilo? Então vamos seguindo aí para frente, temos muita coisa aí a seguir. Só para lembrar, mas as armas eram de calibre permitido. E então foi denunciado e também sentenciado por calibre de calibre restrito. Sim, quando nós vamos observar aqui o parágrafo único do artigo 16, ali fala que as armas, mesmo de calibre permitido, se houver alguma alteração, alguma adulteração nessa arma, houver suprida a sua numeração, raspada, ela considera-se como se fosse de calibre restrito, tá bom? Tanto o Ministério Público ali, e como a sentença foi em cima desse sentido de uso de calibre restrito, tá bom? É a mesma coisa, quem conhece a arma aí, tem a escopeta com o cano bem compridão, se o camarada serrar ali, houve modificação na arma, então ela passa a ser considerada de calibre restrito, tranquilo? Então vamos para frente aí, tem muita coisa para estudarmos aí. Vamos embora, um abração, valeu!